e que neste momento, cada um de nós possa se sentir abraçado por nosso Mestre Jesus, por nosso Pai divino e Criador. Que possamos, em mais esta noite, amparados por toda a espiritualidade amiga, aprender mais um pouco sobre a nossa jornada, compreendendo a nossa responsabilidade nos caminhos que escolhemos, nas ações que exercemos e nas consequências dessas ações. Compreendendo que nada que nos acontece é punição e que todas as situações por nós vivenciadas nada mais são do que oportunidades de crescimento. Que a tua luz, Mestre Jesus, se faça presente em nossos corações, não só nesta noite de hoje, mas em todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Boa noite novamente a todos vocês. Bom, hoje a gente está iniciando então um novo curso. Na última vez que nós estivemos juntos, nós finalizamos o curso Ação Constante da Espiritualidade em Nossa Vida. E hoje a gente basicamente vai continuar, né, falando o que a gente já vinha falando. Porque quando nós falamos de como a espiritualidade atua sobre as nossas vidas, ela atua não só nos auxiliando em nossas dores, não só nos auxiliando a levantar quando nós nos sentimos machucados, mas ela auxilia também a todo momento nos esclarecendo, trazendo o esclarecimento de conhecimentos, de situações que nós vivenciamos nessa nossa jornada. Então, quando o Espiritismo, né, oficialmente, ele surgiu para nós, ele veio com o objetivo de nos auxiliar a enxergar aquilo que já estava sendo trazido para nós há muito tempo. Então, o Espiritismo, ele não veio efetivamente mudar tudo o que nós tínhamos aprendido até então, né? Assim como Jesus disse que ele não veio mudar a lei, o Espiritismo tampouco. Ele veio, na verdade, nos auxiliar a enxergar como alguns processos, como algumas situações acontecem sobre um outro ponto de vista, né? De uma outra forma, de forma que nos possibilite aprender e compreender esse caminho que nós estamos trilhando. E é isso que nós vamos fazer nessas palestras que nós vamos estar juntos. Nós vamos falar sobre todos esses conhecimentos, essas situações que nós vivenciamos sob a luz do Espiritismo. Mas sempre compreendendo que essa luz não nos faz iluminados. Porque muitas vezes pode parecer que sob a luz do Espiritismo nós estamos iluminados e quem não segue a doutrina está no escuro. Não mesmo. Porque o Espiritismo ele trouxe uma forma de enxergar tudo isso que nós precisamos aprender, mas isso não quer dizer que outras pessoas que não seguem a doutrina espírita já não enxergassem assim, sem a necessidade de estar na doutrina espírita. Então, foi uma ferramenta valorosa para o nosso crescimento, mas que não significa que aquelas pessoas que não seguem a doutrina não estão crescendo e não estão enxergando a verdade. Então, eu quero que fique bem claro por quê? Porque nós não somos privilegiados. Espíritas não são privilegiados por receberem as informações que recebem, porque essas informações chegam a todos. A espiritualidade, ela não cuida apenas dos espíritas, né? Os nossos irmãos espirituais que estão em nosso auxílio, nos auxiliam antes mesmo de nós, né, chegarmos ao ponto de desenvolver o nosso intelecto, quando nós ainda estávamos engatinhando no processo evolutivo. Então, sempre houve o auxílio espiritual. O surgimento do espiritismo foi um passo que foi dado
para que esse esclarecimento pudesse ser trazido de uma forma um pouco mais ostensiva para aqueles que estivessem dispostos, né, a seguir a doutrina. Mas não quer dizer que antes disso a espiritualidade não nos auxiliava, e nem significa que as pessoas fora da doutrina deixaram de receber o esclarecimento e o auxílio. Então, hoje a gente começa com um tema sobre a transição planetária, e nas próximas palestras nós vamos ter vários temas relacionados a informações que nós já recebemos em algum momento da vida, ou situações que nós vivenciamos, sob a luz do Espiritismo, com o esclarecimento que o Espiritismo nos trouxe, primeiramente lá com Kardec, e depois com tantos outros irmãos que vieram depois. Hoje nós vamos começar falando sobre a transição planetária, que é um tema que as pessoas estão constantemente falando, porque nós estamos exatamente no meio do processo. Mas antes de eu falar efetivamente da transição planetária, talvez a gente tenha que relembrar a questão do nosso planeta e dos planetas que existem, porque para eu entender de onde eu estou saindo e para onde eu estou indo, né? Eu tenho que entender onde eu estou e quais são os outros, né, níveis planetários a gente tem. Então, eu vou tentar, de uma forma bem sucinta, relembrar com vocês as informações que Kardec nos trouxe, tanto no Livro dos Espíritas, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala sobre as várias moradas do Pai. E aí, depois, entendendo né, quais são essas várias moradas, a gente entender, né, que transição é essa que nós estamos passando e, principalmente, qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse processo. Então, só para, né, tentar resumir, para a gente não perder muito tempo, Kardec ele nos trouxe tanto uma escala planetária quanto uma escala espiritual, ou seja, ele trouxe categorias em que os planetas estariam e também os seus habitantes. Mas eu quero que fique claro que essas categorias foram trazidas, os nomes com que elas foram trazidas de uma forma didática, uma forma que ficasse fácil de entender, mas que os limites exatos entre uma categoria ou outra são subjetivos, né? Então, a gente não pode afirmar, ó, a partir do momento tal mudou, porque é tudo um processo gradual. O crescimento é um processo gradual, né? Até por isso nós não mudamos de um nível para outro automaticamente. A gente tem, inclusive, um período de transição que é o qual nós estamos. Então, para entender onde nós surgimos, qual foi, né, o planeta onde nós surgimos. Os planetas onde existiram as primeiras reencarnações, e aí quando eu falo reencarnações, agora eu não estou falando nem do ser humano em si, eu estou falando da origem, né, da humanidade como um todo. Nós chamamos esse grupo de planetas sempre de planetas primitivos. Tá? Mas lembrando que primitivo numa condição basal, né? Não entendendo primitivo como algo pejorativo, mas que era uma condição basal. Então, quando surgiu a vida, e aí eu estou falando no universo, os primeiros planetas habitados com, né, as formas de vidas mais simples, todos esses planetas, então, eram chamados de planetas primitivos. E nós, né, os seres vivos, vivenciamos toda a nossa jornada evolutiva nesses planetas. Até que as primeiras populações de humanos surgiram. A partir do momento em que surgem os primeiros humanos, ou seja, que nós chegamos ao que muitos chamam de um estágio hominal ou reino hominal, né? Ainda assim, não era o momento do ser humano passar para um outro nível planetário, continuou num planeta primitivo. Por quê? Quando nós chegamos ao estágio de ser humano, nós tínhamos a questão física humana, mas o nosso intelecto e a nossa moral ainda eram muito primitivos. Então, no início, nós continuamos em planetas primitivos.
Entendam que quando eu estou falando que nós estávamos em planetas primitivos, isso não quer dizer que nós fomos mudando de planeta, né? Ah, eu estava no planeta primitivo, aí eu alcancei um nível moral, me transferiram para a Terra. Não, a Terra era primitiva nessa época, porque ela estava justamente, ela abrigava esse processo evolutivo. Então, todos os planetas vão passando por esse estágio. Então, o planeta Terra, ele teve o seu momento de mundo primitivo, em que nós não tínhamos ainda condições de exercer o nosso livre arbítrio na sua totalidade, porque nós não tínhamos um nível intelectual e moral suficientes para arcar com as consequências das nossas ações. Imaginem uma criança de colo. Você não vai deixar que essa criança de colo, né, ela aprenda errando, né? Então, deixa ela mexer com faca, deixa ela mexer com tesoura, que ela aprende que se corta. Não, nenhum pai ou mãe vai fazer isso. Por quê? Porque sabe que a criança ainda não tem discernimento suficiente. Então, você cuida com mais esmero, com mais cuidado, até que ela tenha capacidade de avaliar as suas ações e perceber que essas ações têm consequências. Então, nos mundos primitivos era assim. Nós ainda muito básicos no nosso nível intelectual e moral. Até o momento que nós ganhamos a capacidade de efetivamente entender que as nossas ações geram consequências. Isso não quer dizer que nós passamos a agir sempre de forma correta. Não, mas nós já tínhamos discernimento suficiente para entender que aquela consequência vinha da minha ação, mesmo que eu me negasse a enxergar. A partir do momento que a humanidade chegou a este ponto, nós então entramos em um novo estágio planetário, que é o que nós estamos até hoje, que é o chamado mundo ou planeta de provas e expiações. A condição que o planeta Terra está hoje é justamente este estágio, o estágio de provas e expiações. E aí o interessante é a gente avaliar que o estágio, né, o momento de provas e expiações, ele não é uma coisa estática, porque nós estamos nessa condição de provas e expiações desde o início, quando nós começamos a angariar o nosso discernimento intelectual e moral, até hoje. Então, existe um gradual de crescimento dentro de um mesmo estágio. Então, eu não posso dizer que todos que estão num planeta de provas e expiações são iguais, porque todos ali dentro estão crescendo, uns mais rápidos, outros mais devagar. Para ficar mais claro, o que Kardec fez? Ele fez uma escala espírita, né, dizendo quais seriam as categorias de espíritos dentro de cada planeta. De novo, vou lembrar vocês que essas escalas não são exatas, né? Só para a gente ter uma noção. Os espíritos que estariam habitando esses planetas, né, esses mundos de provas e expiações, que é o nosso caso, ele chamou de espíritos imperfeitos. Então, nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos. Mas, como eu disse, existe todo um gradual de crescimento dentro dessa condição de provas e expiações. Então, eu não posso dizer que todos que estão aqui são imperfeitos no mesmo nível. Então, ele subdividiu esses espíritos imperfeitos em mais ou menos 4 categorias. Né? Então, aqui no planeta, em provas e expiações, existiriam os espíritos imperfeitos, os quais poderiam ser os chamados impuros, levianos, pseudo-sábios e os neutros. E seria mais ou menos nesse nível crescente, onde os impuros seriam aqueles que mais se satisfazem em fazer mal ao próximo, os levianos, aqueles que são inconsequentes, que não se importam muito se estão ou não fazendo mal ao próximo. Os pseudo-sábios são aqueles que já começaram a angariar conhecimento, mas usam isso muitas vezes para manipular os seus irmãos.
e os neutros, que seriam o último estágio daqueles que estão num planeta de provas e expiações. Os neutros seriam aqueles que ainda fazem mal, mas já têm capacidade suficiente para fazer o bem. E aí, sabendo que nós estamos nesse estágio, quem somos nós? Né? Não vou apontar aqui quem está em que categoria, mas acredito que se nós estamos em um processo de transição para sair do momento de provas e expiações, né, que a maioria de nós, da humanidade, já somos neutros. Temos ainda somos ainda muito materiais, ligamos muito para o que é material, mais do que para o que é espiritual, né? O material ainda se sobrepõe ao espiritual, no entanto, nós já temos a capacidade e já fazemos o bem, mesmo que ainda não tenhamos, né, deixado de fazer o mal. A partir do momento em que o planeta como um todo ele vai crescendo, né, nessa evolução, e a maior parte dos habitantes desse planeta, eles ultrapassam essa fase de neutro, eles deixam de ser considerados como espíritos imperfeitos e passam a ser chamados de espíritos bons. E o planeta deixa de ser chamado de um planeta de provas e expiações e passa a ser chamado um planeta de regeneração. Então, o nosso próximo estágio, que seria um planeta de regeneração, ele seria um planeta habitado pelos chamados espíritos bons. Os espíritos bons não quer dizer que eles estão livres da matéria, não, eles continuam reencarnando. Não quer dizer que eles deixam de cometer erros, eles continuam cometendo erros, eles continuam tendo que arcar com as consequências de suas ações, eles ainda sentem dor, eles ainda sofrem. No entanto, a balança começa a pender para o outro lado. Num planeta, né, em regeneração, com os chamados espíritos bons, o que é material começa a deixar de ser prioridade. A maldade começa a deixar de predominar sobre a bondade. Então, apesar de nós estarmos num momento de transição, eu diria que o estágio de regeneração é por si só um estágio de transição. Porque nós ainda não deixamos, né, de fazer o mal, e aí vamos entender esse mal entre aspas, porque isso é por ignorância moral nossa. Nós ainda não deixamos de fazer o mal, mas já somos capazes e já fazemos o bem. Nós ainda não deixamos o que é material para trás, mas já conseguimos entender que o espiritual é prioridade. Então, em um planeta de regeneração, nós teríamos, então, a balança já pendendo para a bondade, para o conhecimento espiritual e para o acúmulo de tesouros espirituais em prioridade, quando em relação ao que a gente considera como bens materiais. Adriana? Desculpa te interromper, Jeane, mas é porque nós tivemos que trocar. O Fred vai ficar como moderador, porque a Marcela está caindo muito. E como o Fred está na outra página, eu vou pedir para ele falar alguma coisa, senão você não vai vê-lo. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, já estou te vendo. Tá bom? Bom, e então temos um planeta de regeneração com esse, né, com a balança da bondade já pendendo para o lado, né, com a balança já pendendo para o lado da bondade, para o conhecimento espiritual acima do material. Esses espíritos bons que habitam os planetas em regeneração seriam o que Kardec chamou como categorias de espíritos benévolos, né, e espíritos sábios. São aqueles que se sobrepõem à bondade e o conhecimento espiritual. Num outro estágio, quando o que é material já deixa de ser tão importante, o espiritual, né, passa a ser o cotidiano dos indivíduos, né? Quando eu falo espiritual, eu falo crescimento espiritual, as necessidades espirituais.
Quando a bondade se torna diária na vida de cada um, o planeta deixa de ser um planeta de regeneração e ele passa a ser chamado de planeta feliz. Então, os planetas chamados de planetas felizes são aqueles que abrigam espíritos que ainda têm a possibilidade, se for necessário, de reencarnar em algum momento, mas já não precisam mais disso. Por quê? Porque ele já tem o crescimento espiritual, o nível evolutivo suficientes para continuar crescendo apenas enquanto indivíduos fora da matéria. Neste planeta estariam o que o Kardec chamou de espíritos prudentes, que são aqueles com moral elevada, e os superiores, que seriam aqueles que teriam juntos no mesmo indivíduo bondade, conhecimento e uma moral elevada. Esses irmãos superiores dificilmente reencarnariam, né, em outros planetas, a não ser em missão. Então, existe a possibilidade desses irmãos estarem reencarnarem aqui. Existe a possibilidade de nós termos aqui, hoje, um espírito superior na Terra. Mas ele está aqui em missão, porque o momento dele é diferente do nosso. Mas isso pode acontecer para auxiliar os irmãos que ainda estão em crescimento, pode acontecer de alguns espíritos em maior, né, nível evolutivo, né, levarem esse auxílio reencarnando lá. E nós temos o último estágio, pelo menos do que a gente conhece como escala planetária, que seria o que nós chamamos de planetas celestes ou puros, onde estariam os espíritos no seu maior nível evolutivo, os chamados espíritos puros. Eles são totalmente livres da matéria e do perispírito, então, portanto, eles não têm necessidade nem mesmo do perispírito, eles conseguem estar o tempo todo em um nível apenas espiritual, eles alcançaram um nível de perfeição, né, muito acima do que nós conseguimos hoje compreender. Existe uma grande discussão entre algumas pessoas dentro do Espiritismo em qual posição Jesus estaria quando reencarnou. Existem algumas pessoas que defendem que, na época, Jesus seria um espírito superior. Mas existem muitos que defendem que, na verdade, Jesus já era um espírito puro. Porque, apesar do espírito puro ele não precisar reencarnar, em casos assim excepcionais, ele poderia fazer isso também em missão. Né? Então, existem alguns que defendem que ele era um superior, mas que, se era um superior, já não é mais. Já teria alcançado, né, o seu estágio de espírito puro, ou se ele já era um espírito puro. Na verdade, eu acho que isso não importa, porque, levando em consideração o nosso estágio evolutivo, ele já estava muito além do que nós. Então, ele já tinha capacidade de nos auxiliar, ele já tinha capacidade de trazer tudo que ele trouxe. Se ele era já um espírito puro, ou se ele ainda na época era um espírito superior, não é isso que vai fazer diferença em todo, né, o conhecimento que ele nos trouxe. Então, já que nós estamos falando de transição planetária, nós, como eu falei, nós estamos no estágio de provas e expiações. Eu já vi. Nós estamos no momento de provas e expiações. E se nós estamos em uma transição, isso quer dizer que o nosso destino é entrar num estágio de regeneração. Então, quando nós falamos que nós estamos numa transição planetária, não significa que nós deixamos de ser um planeta de provas e expiações. Isso significa que nós estamos muito próximos de chegar ao estágio de regeneração. Fred? Boa noite, gente, tudo bem? O Anderson ele quer perguntar. Pode ser? Anderson, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, é porque eu estou numa situação meio incomum aqui. Com relação a essa questão dos
do nosso estágio, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Há possibilidade de que tenha passado espíritos aqui, que eles tenham chegado como neutros, e ao desencarnarem daqui, eles tenham passado para o estágio do espírito perfeito só pela convivência deles aqui. Aí eu posso, talvez, supor que tem alguns exemplos, como Gandhi, como Mandela, né? Pessoas aí que fizeram bem ou deixaram algum tipo de marca positiva na nossa sociedade. Eu diria que dificilmente um espírito neutro, que estaria na categoria dos imperfeitos, passaria para um estágio puro ou superior. Seria um salto muito grande evolutivo, e a gente sabe que a evolução não dá saltos. Mas o que pode Não, desculpa, acontecer... Giane. Perfeito. Espírito perfeito, que é o próximo estágio. Os espíritos bons, sim, com certeza. E também pode acontecer destes irmãos eles já terem reencarnado como espíritos bons. Porque, como eu disse, nós estamos num planeta de provas e expiações. A grande maioria do nosso planeta é composto por espíritos no mesmo nível evolutivo, né? Então, a maioria de nós somos ainda espíritos imperfeitos, mesmo que estejamos no último estágiozinho ali de espíritos neutros. Mas isso não quer dizer que espíritos superiores, bons, eles não possam estar reencarnando aqui para nos auxiliar. Assim como Jesus, ou ele era superior ou puro, ele reencarnou há mais de 2000 anos atrás, muitos outros irmãos, em estágio talvez um pouco menos evoluído que Jesus, também reencarnaram. Existiram vários irmãos que eram espíritos superiores que reencarnaram aqui. Muitos, por exemplo, quando falam de espíritos superiores que reencarnaram como superiores aqui para nos auxiliar, muitos lembram de Francisco de Assis, que é considerado um espírito superior, já na época que reencarnou. Então, eu não vou dizer que não existe essa possibilidade. Obviamente, um espírito neutro, ele não precisa acompanhar a evolução do restante do planeta. Então, um espírito neutro pode estar, neste momento, desencarnando e já ter alcançado um nível superior, e nós todos ainda não. Mas também existe, né, a possibilidade destes irmãos com maior esclarecimento já terem reencarnado como superiores. Então, nós temos essas duas possibilidades. Entendendo que nós estamos falando de seres humanos. Porque a escala espírita e a escala planetária, ela é avaliada de acordo com os seres humanos. Porque existem várias outras espécies que estão vivendo conosco hoje, que, se nós fôssemos observar, elas deveriam estar onde? Nos planetas primitivos. Porque elas ainda não alcançaram essa posição hominal. Né? Nossos animais de estimação, as plantas, estão todos no momento evolutivo muito anterior. Mas o que acontece? Eles nos são úteis, eles nos ajudam e nós os ajudamos também. Então, existe esse intercâmbio. Não é porque um planeta está numa categoria que outros espíritos não possam reencarnar ali por uma necessidade. Okay? Quando nós falamos de escala espírita, escala planetária, nós falamos de uma grande maioria e nós estamos falando dos seres humanos. Mais alguma pergunta, Fred? Tem sim. Posso? Estando o planeta em processo de regeneração e que já existe um planeta novo em que ouvimos estarem reencarnando espíritos impuros, eu pergunto, aqui na Terra ainda estão nascendo espíritos embrutecidos ou o planeta não tem tempo para isso? Então, vamos lá. Isso é uma grande questão sobre este momento de transição. O planeta, como ele é um planeta de provas e expiações, ele vai abrigar, sim, todos os chamados espíritos imperfeitos, desde aqueles considerados impuros, levianos, até os neutros. E neste momento em que nós estamos, que é um momento próximo a chegar à regeneração, nós ainda não chegamos lá,
é o momento em que está sendo dada a oportunidade para muitos desses irmãos conseguirem se enxergarem neste momento evolutivo e conseguirem acelerar alguns passos. Então, nós ainda podemos sim, e temos irmãos reencarnando que ainda estão no estágio inicial, né? Aquele estágio mais embrutecido. Porque ele está recebendo essa possibilidade, primeiro, de talvez conseguir dar alguns passos no seu processo evolutivo e, quem sabe, até nos acompanhar, ou para que ele possa, sim, dar alguns passos evolutivos e quando, se houver a necessidade, ele for transferido para um planeta em que ele esteja em equivalência, ele possa ir de uma forma um pouco mais leve, com um pouco mais de compreensão. E aí eu queria até falar essa questão da transferência, porque isso é o que incomoda muita gente. Como assim espírito é transferido de planeta? Nós vimos que nós estamos num processo transitório. Nós somos um planeta de provas e expiações e estamos a caminho de ser um planeta em regeneração. Se toda a grande maioria da humanidade acompanhar este processo, né? Seguir aprendendo, compreendendo, deixando de fazer mal ao próximo, e o planeta como um todo estiver pronto, né, para ser considerado um planeta em regeneração, seria injusto que esses irmãos, como a Claudine colocou, mais embrutecidos, se eles permanecessem aqui. Por quê? Imaginem vocês, né? Vou fazer uma referência de escola porque fica fácil de entender. Imaginem vocês, no nível da 5ª série, serem jogados num primeiro ano do ensino médio. É uma covardia com você, você não vai conseguir compreender o que as pessoas compreendem com facilidade. Você não vai conseguir acompanhar aqueles que estão ao seu lado. Você vai ter muito mais dificuldade de aprender. Por quê? Porque todos estão no estágio em que eles estão, né, compreendendo as coisas que você não consegue ainda. Então, nesses casos, se o planeta ele evolui como um todo e alguns irmãos não conseguem acompanhar, eles podem sim ser transferidos para um outro planeta que ainda está em provas e expiações. Por quê? Lá ele vai estar em equivalência com os irmãos que lá estão. E, além disso, ele vai ter, muitas vezes, um nível de esclarecimento maior do que aqueles que estão lá, servindo como auxiliador. Então, nós, muitas vezes, né, pensamos, vários irmãos, como o Anderson colocou, eram irmãos superiores e reencarnaram aqui para nos auxiliar. Este indivíduo, ele vai ser um desses irmãos. Então, ele não é uma punição transferir este irmão de planeta, é sim dar a ele maiores possibilidades de crescer e de auxiliar no crescimento. Porque como ele conviveu num planeta que estava em transição, entrando na regeneração, ele vai ter um conhecimento, muitas vezes, maior do que aqueles que estão lá ainda, né, caminhando. Então, ele vai poder auxiliar estes irmãos que lá estão. Mas pode ser que algum permaneça aqui só se for avaliado que é de extrema necessidade, que vai ser útil, mas, em geral, se transferem os irmãos para que eles fiquem junto com aqueles que estejam mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Por quê? Porque nós aprendemos não é sozinhos. Já repararam? Nós aprendemos em grupo. Se aprendemos em grupo, nada mais justo eu estar acompanhado de irmãos que estejam no mesmo nível que eu, que possam me auxiliar e eu possa auxiliá-los. Porque aqui ninguém é professor e ninguém é aluno. Todos somos colegas, né? Colegas em crescimento, irmãos em crescimento. Eu ajudo e sou ajudado. E é isso que é priorizado sempre na evolução. Eu não sei se ficou faltando alguma coisa na pergunta que foi feita, mas se tiver alguma coisa, pode falar, Fred. Tem outra pergunta?
Charles? mas Charles levantou a mão, deixa ele falar. É que eu fico esperando as mãozinhas azuis de vocês, aí eu acabo não vendo a mão, desculpa. Tá no mudo, Charles. Quando você estava falando que o planeta está começando a mudar de sintonia, veio um incômodo grande, porque a gente hoje se depara com uma situação em que o planeta está sendo muito judiado e que a gente vive uma verdadeira convulsão de todos os sentidos, né? Explica para a gente um pouquinho mais que isso faz parte dessa mudança. Por que isso acontece e qual é essa relação efetiva com a mudança? Porque é uma situação que causa muito desconforto em todo mundo, né? E, aparentemente, nós estamos indo, na verdade, para o caos, e não para a regeneração. Fala um pouquinho mais sobre isso. Tá. Vamos entender primeiro uma coisa. Nós estamos em transição. Isso não começou ontem, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá, a Terra está num processo de transição para um planeta de regeneração. E quando é que isso começou? E outra coisa, quando é que isso vai acabar? Quando é que a gente vai entrar na regeneração? Bom, nosso governador, né, governador do Brasil, Ismael, ele numa obra do Chico Xavier, né, onde fala do Brasil como a pátria do Evangelho, ele coloca o início deste processo de transição exatamente quando o Espiritismo foi trazido a nós. Então, a partir do momento em que Kardec nos trouxe essa visão do Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritas, nós teríamos começado este processo de transição. O próprio Ismael, né, acho que todos sabem, para quem não sabe, o Ismael é o irmão espiritual que é considerado como coordenador, né, da nossa grande colônia Brasil. Ele, na época, ele fez uma previsão, né? Não sou eu que estou falando, se vocês buscarem no livro do Chico, vocês vão ver. Ele fez uma previsão de 200 anos. Só que isso era uma previsão. Era uma previsão de que nós teríamos 2 blocos de 100 anos, 2 séculos, em que nós estaríamos em transição, para que lá, mais ou menos, em 2057, nós estivéssemos em regeneração. Isso quer dizer que nós estaremos em regeneração em 2057? Não. Por quê? Porque depende de quem o planeta chegar ao nível de regeneração? De nós. Então, este momento de transição, ele pode se tornar mais curto ou mais longo. Não existe uma data exata para que nós entremos no nível de regeneração, porque tudo vai depender de nós. Agora, e durante este processo de transição, eu estou vendo tanta coisa, tantas tragédias, tantas situações que parece que a gente está indo a gente está voltando para o planeta primitivo e não indo para o regeneração. Muitas pessoas pensam assim, não é? Já ouviram falar que toda mudança gera turbulência? E que toda turbulência acelera um processo de mudança? Muitas vezes, essas turbulências são exatamente o que a gente chama de o escândalo necessário. Por quê? Vamos imaginar que nós, né, todos estamos aqui conversando, somos espíritos neutros, espíritos que ainda, né, praticam o mal, mesmo que seja só em pensamento, mas ainda pratica, mas que tem a capacidade de fazer o bem e faz quando se dispõe a fazer. O que nos impulsionaria, né, o que nos impulsionaria a alcançar esse estágio de um espírito benevolente, de um espírito cuja bondade seja predominante. Quando eu falo bondade, é a bondade por quem? É pelo meu próximo. Então, muitas vezes, essa turbulência me é útil
para que eu possa exercitar tudo aquilo que eu preciso trabalhar para conseguir alcançar esse estágio que eu tanto busco. Porque imagina, o planeta, um mar de rosas. Quem ia mudar? Por que eu preciso mudar o meu comportamento se está tudo bem? Por que eu preciso mudar a minha atitude, os meus pensamentos, se está tudo, o mar está calmo? Marinheiro só começa a trabalhar e correr atrás do que tem que fazer quando a tempestade começa, não é assim? Pelo menos nós. Então, essa turbulência, eu não vou dizer que ela é extremamente necessária, mas ela é extremamente útil. Por quê? Porque neste momento ela está nos obrigando a praticar tudo aquilo que nós já aprendemos durante os anos, e é só praticando é que nós conseguiremos alcançar esse novo nível evolutivo que nós desejamos e que é necessário para que efetivamente nós consigamos entrar em um estágio de regeneração. Então, essa turbulência é o que nos faz sair da zona de conforto. É o que faz nos levantar da poltrona de casa e levar auxílio a quem está passando fome, a quem está precisando de um cobertor. Acordar cedo num sábado e levar auxílio a quem está triste ou quem precisa de um esclarecimento. É necessário o doente para que o médico aprenda a curar. Então, por isso que nós estamos no estágio de transição, e estes irmãos, que possivelmente serão transferidos para planetas ainda em prova e expiação, quando a gente mudar, estes irmãos, eles ainda estarem aqui. Aqueles irmãos que estão no seu início, que ainda ficam felizes em fazer o mal ao próximo, é importante que eles estejam aqui, não só para que eles tenham a oportunidade de alavancar a própria evolução, mas para nos ajudar a alavancar a nossa. Porque é diante da injustiça que eu pratico a justiça. É diante da intolerância que eu pratico a minha tolerância. Então, essa turbulência, Charles, que você citou, é útil e é necessária e é importante, principalmente no momento de transição. Não sei se eu te respondi. Fred. Vamos lá. Eu tenho 4 perguntinhas, mas a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, mas é interessante. Olha só. Somente para o bom entendimento, essa escala, como foi dita, é didática, né? Você mesmo falou que ela é didática. Então, passar de um para outro é um processo misto, não é? Explico. Chegar ao ponto de ser chamado de puro, ele teria características, primeiro, neutras, puras, para depois ficar definitivamente puro, efetivamente puro. Tá, vamos entender. Essa escala é complicadinha, depois quem tiver interesse, depois eu posso até falar qual é a página do Livro dos Espíritas, que ele descreve cada uma. Na verdade, eu descrevi 9 categorias, Kardec descreve 10, mas a maioria desconsidera uma delas, porque efetivamente uma das categorias que Kardec propôs é um pouquinho de cada uma. Então, né, nós hoje temos usado 9 categorias dentro de grandes 3 grupos. Quando eu falei dessa escala espírita, nós teríamos o primeiro grupo mais basal. Quando eu falo mais basal, é a partir do momento em que nós ganhamos nível intelectual e o mínimo moral. A partir desse momento, nós somos os imperfeitos, ok? Depois, bons. E por último, puro. Espírito puro é o que Kardec chama de anjo. Então, espírito neutro não vai passar para puro. Dificilmente. Eu não vou dizer nunca, porque quem sou eu para dizer que uma coisa nunca pode acontecer? Mas nós sabemos que evolução não dá salto. Então, ninguém vai sair de um espírito, dificilmente vai sair de um espírito imperfeito e, de repente, chegar ao nível de Jesus. Nós vamos caminhando, é passo a passo.
tá? Então, nós ainda somos imperfeitos. Dentro dos imperfeitos, Kardec colocou 4 grupos, que seriam os impuros, os levianos, os pseudo-sábios e os neutros. A maioria de nós é neutro, ou seja, estamos no último estágio dos imperfeitos. Daí, nós vamos entrar nos chamados espíritos bons, que estão ainda longe dos puros. Então, espíritos puros é o nível chamado de anjo, ou que a gente considera hoje como o próprio Jesus. Mas, obviamente, essa escala, ela é didática, porque é muito difícil nós descrevemos a evolução da humanidade de uma forma fiel, se cada um de nós evolui de um jeito. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem livre-arbítrio. Então, às vezes, eu aprendo a não julgar, mas ainda tenho problema para, né, a questão do meu egoísmo, né, em alguns pontos. Já outras pessoas não são egoístas, mas ainda julgam. Então, nós vamos aprendendo na medida em que nós conseguimos. Então, não, é difícil você dizer, pronto, a partir de agora eu sou essa escala, pronto, a partir de agora eu sou essa. Não é uma escadinha exata. Porque às vezes você já tem características de um nível acima, mas tem características de um nível atrás. Quando o Kardec trouxe essas categorias, foi para que ficasse claro o quê? Pelo menos, né, quem sou eu para dizer o que o Kardec estava pensando. Mas o que eu acredito é que, se ele não trouxesse essas pequenas categorias, pareceria injusto, por exemplo, dizer que todos que estão num planeta de provas e expiações são imperfeitos e pronto. Por quê? Você ia começar, tá, mas tem uma pessoa lá que é boa e tem um outro que mata um monte de gente, eles não são iguais. Então, essa subdivisão Kardec trouxe para mostrar que nós não somos, dentro de um mesmo planeta, todos idênticos. Estamos cada um num momento. E ele acabou trazendo essas 4 categorias, mas isso não quer dizer que você não possa estar um pouco em uma e um pouco em outra. Né? Foi efetivamente algo mais didático para que você, né, conseguisse compreender mais ou menos onde você está e principalmente para onde você vai. Fred? Vamos lá, vamos ao trabalho. Tem mais 3 perguntas agora, né? Lembra quando você falou daquele ser embrutecido? Esse ser embrutecido que você fez referência não é aquele primitivo, não é aquele que está no início do processo como ser hominal, não, né? Não, eu usei o termo embrutecido porque foi o termo que a Claudine colocou na pergunta, eu acabei usando. Quando ela colocou o embrutecido, se eu não me engano, era o estágio do indivíduo já com nível moral e intelectual para compreender que as suas ações têm consequências, tá? Um espírito que ainda não esteja nesse nível, que seria, por exemplo, vamos, né, para ficar bem fácil de entender, o homem das cavernas, né? Aquele indivíduo que ainda não conseguia nem viver em sociedade direito, não estava aprendendo a mexer em ferramentas, estava aprendendo a fazer o fogo. Esses indivíduos, eles habitam planetas chamados primitivos. É como se fossem ainda bebês, que precisam de todo um cuidado especial, de todo um atendimento mais especial. Por quê? Porque eles ainda estão aprendendo a viver em sociedade, porque foi a partir do momento em que as pequenas famílias foram se tornando clãs e cidades, é que a gente efetivamente começou a entender o que é viver em grupo e, consequentemente, a perceber que as nossas ações têm consequências, inclusive na vida do outro. Esses, né, indivíduos que ainda não alcançaram este nível intelectual e moral para entender a lei da ação e reação, eles não estão no planeta de provas e expiações, ok? Por mais ignorante que seja um ser humano aqui no planeta Terra, por mais maldoso, entre aspas, que ele seja, ele já tem, sim, um nível intelectual e moral suficiente para entender que as suas ações
tem consequências. Por isso que ele está aqui. Vamos mais. Posso perguntar de novo? Mais uma Pode. perguntinha? A pandemia poderia ser o último estágio dessa transição da Terra? Olha, se a gente for parar para pensar na previsão do Ismael, que eu acho que foi bem otimista, né? Particularmente, 200 anos, eu espero que não, porque se for, a pandemia vai durar até 2057, né? Então, eu espero que não seja o último estágio. Mas eu acho que a pandemia faz parte. Ela não é o último estágio. Não. Ainda virão outras coisas. Não estou dizendo que virão coisas piores, né? Não é isso. Virão outros momentos e outras situações para nos colocar à prova. Outras oportunidades para que nós, trabalhadores da última hora, finalmente, né, levantemos e falamos, não, eu quero ir. Né? A possibilidade de nós efetivamente garantirmos, né, que nós temos condições de permanecer aqui num planeta de regeneração, ou se não, que nós temos condições de ganhar conhecimentos para auxiliar outros irmãos em planetas de provas e expiações. Mas a pandemia faz parte do processo. Eu não vou dizer que é o último, até porque eu não posso dizer que é o último estágio, porque nós só vamos entrar no estágio de regeneração quando pelo menos a grande maioria da população humana estiver compatível com isso. Então, depende de nós. Se nós começarmos a fazer corpo mole, a transição vai demorar mais. Se nós começarmos a arregaçar as mangas e trabalhar, ela demora menos. Então, é difícil dizer o que seria o último estágio, mas, particularmente, eu diria que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Fred? Mais umazinha. O Wesley quer perguntar. Vamos lá? Wesley. Boa noite a todos, Jeane, tudo bem? Tudo? Eu queria fazer duas perguntas, uma só. A primeira, se dá para dimensionar quanto tempo foi esse período aí, ou vai ser esse período aí dos espíritos da terceira ordem, né? Que pegam ali cerca de 4 a 5 classes. Isso é para ajudar a gente ter uma noção de tempo, né? O tempo também já fica bem relativo. E a outra pergunta é se seriam os espíritos de primeira ordem, os puros, né, que já atingiram a perfeição, se são esses que cuidam da criação de planetas, da manutenção, da vida vegetal deles, das energias, etc, etc. É isso aí. Bom, com relação à sua primeira pergunta, o tempo. Eu não tenho como precisar, né, como falar para vocês qual é o tempo, nem de, né, que um planeta leva para passar de um estágio para outro, nem de que um espírito leva para passar de um estágio para outro. Porque o tempo que demora depende dos indivíduos. O tempo que vai demorar para eu, como um ser neutro, e isso porque eu estou considerando que eu sou neutro, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eu espero que eu seja. Considerando que eu sou um espírito neutro, para eu passar para o nível de um espírito bom, vai depender de mim. Então, pode ser que seja rápido ou devagar. Isso depende de como eu reajo a toda essa turbulência que o Charles comentou. Eu estou simplesmente deixando a vida me levar, curtindo o plano material e esquecendo que bens materiais ficam e que, na verdade, o que eu levo é só o conhecimento espiritual? Eu estou efetivamente tentando cuidar do próximo, olhando para o próximo com tolerância, com respeito? São essas ações que vão definir quão rápido eu vou caminhar. Então, vamos imaginar que essa escala espírita são pessoas numa caminhada, não é uma corrida, porque ninguém aqui tem que chegar primeiro que ninguém, é uma caminhada. Algumas pessoas andam mais rápido, outras pessoas andam mais devagar. E mais importante, aqueles que têm maior vitalidade, muitas vezes dão a mão para ajudar aquele que tem dificuldade de caminhar. Mas aquele que tem dificuldade também tem que se permitir receber o auxílio. Então, é muito relativo. Como eu disse, no caso do planeta, o Ismael,
né, o nosso coordenador, né, do Brasil, ele fez uma previsão. E nós já teríamos passado do primeiro século, né? Nós já estaríamos no segundo bloco, no segundo século. Mas essa previsão, ela só se concretizará dependendo de nós. E quando eu falo de nós, eu falo da grande maioria do planeta, que é a grande maioria que determina a mudança do planeta. A segunda pergunta eu esqueci. Você pode repetir? Sim, claro. Eu estava me referindo aos filhos de primeira classe, os perfeitos, os puros, né? Se seriam eles que cuidam, não digo da criação, né? Mas eles participam da criação de mundos, da manutenção da vida dos planetas, a vegetação, minerais, animais. Essa sua pergunta é maravilhosa. Essa sua pergunta é maravilhosa, por quê? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a gente, né, vai crescendo, evoluindo, vai chegar um ponto que a gente vai descansar, né? Tipo, pronto, sou perfeito, agora é sombra e água fresca. O trabalho nunca acaba. Os irmãos que estão no nível puro continuam trabalhando, só que isso não é pesado para eles, não é sacrifício, e eles fazem de coração e felizes da vida. Eles são, sim, auxiliadores fiéis do Pai, auxiliam na manutenção, auxiliam na evolução, muitas vezes visitam planetas como o nosso, né? Como o próprio Jesus já o fez, né? Muitas vezes vem aqui avisar Maria, você vai ter, né? A gente tem, quando a gente fala de anjos, por exemplo, é o que o Kardec chamou de espírito puro. Então, eles não estão à toa. Eles continuam trabalhando. Quando a gente fala da espiritualidade, a gente falou nas palestras do curso passado que a espiritualidade sempre está nos auxiliando. Então são todos espíritos puros. Não. Por quê? Só para fazer uma analogiazinha assim para ficar fácil. Vamos colocar que o espírito puro fosse lá o gerente geral de uma cadeia de lojas. Precisa do gerente geral ir na loja para dar um recado para um funcionário? Não, ele pode simplesmente pedir para o superior dele, falar assim, dá esse recado, por favor. Então, o que acontece? A espiritualidade que trabalha conosco, os nossos mentores, eles não são espíritos puros. Eles são irmãos que têm um nível de esclarecimento maior que o nosso, mas que trabalham com auxílio destes irmãos. Então, nós recebemos auxílio destes espíritos um pouco mais esclarecidos que nós, eles recebem de alguns mais esclarecidos que eles, e assim por diante. Então, sim, os espíritos superiores, os espíritos puros, todos estão sempre a trabalho e sempre tentando auxiliar aqueles que estão em um nível mais baixo. E é aí que a gente tem que ver o exemplo. Não é porque nós estamos dando um passo na evolução que a gente tem que esquecer daqueles que estão, entre aspas, um passo atrás. Porque nós estamos assumindo ao crescer o compromisso de auxiliar aqueles que estão um pouquinho atrás a crescer também. Fred. Eu vou aproveitar para ler aqui o comentário muito interessante. Se tudo está em constante evolução, não vejo nada de surpreendente em o planeta passar por esse processo de regeneração. Isso já ocorreu em outros planetas. Jesus já falou em seu sermão sobre o princípio das dores. Esse foi um comentário. Mas eu tenho perguntas. Você vai querer falar alguma coisa sobre esse comentário? Não, é perfeito. Beleza. Pode falar. Próximo. Peraí, Charles? É porque você está Desculpa. apontando, Adriana, para mim, entendeu? É porque você está apontando para lá, Charles. É engraçado porque quando ela quer apontar para mim, ela aponta para você. Porque a gente muda para cada um a posição das imagens. Tá aqui. Você está do meu lado. Eu queria te pedir para você só reforçar a questão de que a evolução é coletiva. Porque ainda existe um certo incômodo, né, da gente... E dessa situação, dessa interdependência que nós temos um do outro.
porque nós ainda somos muito individualistas. E a gente vê, não, eu cresci e o outro está lá atrás, sem lembrar que nós já estivemos lá atrás e alguém nos ajudou a chegar aqui na frente. Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso, desse uma acariciada mais nisso para a gente entender. Não, perfeito. Eu não diria que a evolução é coletiva, ela é individual coletiva. Por quê? A evolução coletiva depende da evolução individual. Mas a evolução individual depende da forma como nós enxergamos a coletividade. Por quê? Não existe essa de, eu cresci e os outros ficaram para trás. Porque se eu tenho essa mentalidade, eu não cresci. Porque o nosso crescimento não é um crescimento intelectual, é um crescimento moral. E para eu crescer moralmente, uma das coisas que eu vou lapidando e deixando para trás é o egoísmo. Então, se eu sou um ser ainda muito egoísta, eu ainda preciso muito de crescer. Se eu olho para os meus irmãos que ainda não cresceram com desdenho, sinal que eu preciso de crescer muito ainda. E talvez eu não tenha crescido nem metade do que eu acho. Né? Então, é bom que a gente fique atento a essas nossas falas, porque elas muitas vezes mostram exatamente aquilo que a gente não quer ver, que é o que você ainda precisa trabalhar. Nós crescemos enquanto indivíduos, porém, crescemos em coletivo. Tanto que o que eu disse, o ser humano só passou a ser um ser, né, habitar um planeta de provas e expiações, em que a lei da ação e reação passou a ser compreendida a partir do momento que começou a viver em sociedade. Porque sozinho, como é que você cresce? Como é que você sabe que a sua ação tem consequências? Como é que você aprende com o exemplo do outro se você vive sozinho? Então, nós crescemos enquanto indivíduos, mas na necessidade de um coletivo. E se eu cresço sozinho, primeiro, se eu tenho a visão que eu cresci sozinho, eu tenho que avaliar se eu realmente cresci. Porque para o meu crescimento depende de como eu auxilio o outro, de como eu vejo o outro, de como eu cuido do outro. E se eu olho meus irmãos com desdenho, é sinal que eu é que não cresci. Então, nós estamos em sociedade, vivemos em sociedade, precisamos estar em sociedade, porque é assim que nós crescemos enquanto indivíduos e, consequentemente, enquanto coletivo. Ok? Prete. Vamos lá. Eu ainda tenho mais 3 perguntas, 2 perguntas. Se todos aqui no planeta têm consciência do que praticam, como fica o caso de psicopatas, de doenças, de indivíduos que têm doenças mentais, em que as pessoas cometem o mal, mas não podem ser imputadas de total responsabilidade? Tá. Calma lá, tem uma segunda ainda, peraí. Eu tô vendo, Como eu você tô quer vendo. responder Assim. essa? Deixa eu responder essa, peraí. Deixa. Faz a segunda, que aí qualquer coisa eu volto aqui e leio. Tá bom. Se estão no mesmo nível que todos para aqui estar, como explicar a atitude deles? No caso de um psicopata, por exemplo. Vamos lá, para começar, quando eu disse que nós estamos num planeta de provas e expiações no mesmo nível, eu quis dizer o grupo que o Kardec chamou de espíritos imperfeitos. E foi justamente por isso que Kardec subdividiu esse grupo em categorias, para que as pessoas não tivessem a falsa impressão de que todos estão iguais. Então, dentro do grupo dos espíritos imperfeitos, que são aqueles que habitam, né, um planeta de provas e expiações, existem os impuros, como eu comentei, que se satisfazem em fazer o mal ao outro. Existem os levianos, que são inconsequentes, que muitas vezes se divertem com o sofrer do outro. Existem os pseudo-sábios, que são aqueles que muitas vezes usam seu conhecimento para machucar o outro. Existem os neutros, que são aqueles que fazem o mal, mas já querem fazer o bem. Todos esses estão no planeta. Então, não é porque nós estamos no mesmo planeta que todos estamos exatamente no mesmo degrau. Vamos dizer que nós estamos no mesmo lance de escada. Ok? Mas em degraus diferentes.
Mas alguns estão com o pé no degrau embaixo, outros com o pé no degrau em cima, mas estamos todos próximos uns dos outros. Estes irmãos que estão no início dessa, né, escala que eu coloquei, se eles não conseguirem, neste período em que o planeta estiver em transição, alcançar, né, uma evolução maior, eles possivelmente vão ser levados a um outro planeta de provas e expiações. No entanto, existem duas coisas que eu quero chamar, né, levantar sobre a pergunta. Primeiro, o que a psiquiatria e psicologia chama de psicopata não é um indivíduo que não sabe, que não tem conhecimento do que é certo e errado, não. Ele sabe, tá? O psicopata é aquele que não tem a empatia, ele não se importa, mas ele sabe. O que nós podemos entender, inclusive, como aqueles irmãos que estão lá na base. Eles ficam contentes ao ver o outro sofrer, ok? Mas eles sabem, sim. Inclusive, psiquiatras e psicólogos defendem isso, né? Está no conceito da psicopatia. E, além disso, eles não são imputáveis, né? Na verdade, só o Brasil é o único lugar que eles são semi-imputáveis, né? Em muitos lugares do mundo, eles respondem criminalmente como qualquer outro tipo de pessoa. Aqui eles são semi-imputáveis. Eles, na verdade, eles verificam se precisa de uma pena desse tamanho, mas eles sim respondem criminalmente. Com relação aos doentes mentais, né, os transtornos mentais, nós temos que compreender que muitos desses transtornos mentais, eles vêm, sim, relacionados de alguma forma com o caráter, com o nível evolutivo do indivíduo, mas muitas vezes são limitantes materiais. Então, muitas vezes você vai encontrar uma pessoa com um transtorno mental, por exemplo, que tem 30 anos e uma mentalidade de 10, que moralmente pode estar milhões, né, de passos à minha frente. Ele está neste momento com esse limitante material, mas não quer dizer que ele espiritualmente também tem essa limitação, né? Não estou generalizando, efetivamente existem alguns que nós dizemos que eles têm transtornos mentais e que eles acabam tendo comportamentos agressivos, violentos, e que isso pode sim estar relacionado com algumas tendências pessoais e espirituais, né? E aí eu não vou dar nomes para doenças, porque eu não quero justamente criar rótulos. Mas nós não podemos dizer que todos que têm transtorno mental são pessoas que têm retardo evolutivo espiritual, porque isso não é verdade. Muitas vezes ele veio assim para ajudar a nós, mentalmente, teoricamente perfeitos, né? Nós achamos que somos mentalmente perfeitos, vem uma criança com um retardo mental, e, na verdade, ela é mais evoluída que eu, ela veio para me ajudar, porque eu preciso de ter alguém assim ao meu lado para eu cuidar, aprender o que é amar uma pessoa sem esperar nada em troca, né? Então, nós não podemos generalizar, né? Cada caso vai ser um caso, aí teria que ser investigado individualmente. Tudo bem? Próximo. A próxima pergunta é a seguinte. Peraí. Eu já sei que está aqui, já sei. Recebemos também visitas de extraterrestres encarnados no nosso planeta ou apenas espíritos desencarnados? Bom, isso é uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade, né? Vamos entender por qual motivo nós receberíamos visitas de indivíduos de outros planetas encarnados. Para quê? Né? Se houver uma necessidade, isso aconteceria, mas pensa o seguinte: qual a lógica? Se existe a possibilidade, se ele, por exemplo, há necessidade deste indivíduo estar aqui, ele seria trazido ou, né, fora da matéria,
ou ele seria trazido muitas vezes para reencarnar aqui. O que pode acontecer e pode confundir muitas pessoas é o seguinte: desencarnados podem, se for necessário, se materializar ao ponto de que nós acreditamos que eles estão encarnados. Né? Muitas vezes pode haver uma materialização e, de repente, você vê alguém ou ver algo que você julga ser uma pessoa que veio de um outro planeta e está ali te visitando. Mas nós não podemos afirmar isso. Agora, desencarnados, com certeza, nós recebemos o tempo todo. Né? Podemos dizer que Jesus era um extraterrestre, apesar de agora ser o governador do planeta. Porque se ele era um espírito puro, ele pertencia a um planeta celestial, né? E vindo aqui, ele reencarnou aqui, ele seria então um extraterrestre, pensando dessa forma. Hoje em dia, nós nem encararíamos assim, uma vez que ele é o nosso próprio governador. Mais alguma, Fred? Tem. Desculpa, nem fechei meu microfone aqui. Perdão, gente. Mas não fez barulho, sem problema. Olha só, eu vou entrar nessa seara, eu sei que você já respondeu, mas agora a dúvida passou para mim. Tem mais 2 perguntas, tá bom? Tá. A dúvida é a seguinte, eu ainda estou com dúvida no sentido de, efetivamente, tipo assim, se você pudesse direcionar, eu sei que nada é fixo, mas efetivamente, quais seriam aqueles espíritos que cuidam, ajudam a criarem os globos, tipo assim, o planeta físico, e que dão criação e sustentabilidade à vida física nos orbes? Então, vamos lá. Criar e ajudar a dar sustentação são coisas diferentes. Uhum. Criador é um só. Né? Nós temos o Pai como Criador e nós, todos os suas criaturas, né, nós somos co-criadores, porque nós ajudamos a manter, nós ajudamos a crescer as suas criações. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Obviamente, espíritos num nível maior, espíritos puros, espíritos superiores, têm maior capacidade de auxiliarem na manutenção, né, destes planetas, na manutenção, e quando eu falo destes planetas, não só da estrutura em si, mas dos indivíduos que ali vivem. Mas nós não temos também o direito de tirar esse mérito e essa responsabilidade nossa. Nós também temos o nosso papel na manutenção do nosso próprio planeta. Não é porque nós ainda estamos numa escala evolutiva um pouco mais para trás que nós vamos esperar que espíritos superiores venham cuidar da Terra, porque quem tem a responsabilidade de cuidar da nossa casa somos nós. Mas, sim, espíritos com um nível maior, eles têm uma maior capacidade de serem, né, de auxiliarem mais diretamente neste processo que é muito mais complexo e que nós, né, não conseguimos compreender. Eu não sei se eu consegui te responder. Qualquer coisa a gente pergunta de novo, mas o nosso apoio ele quer perguntar. Fala. Nosso apoio técnico. Jeane, você me perdoa, eu não sei se de repente eu voei, mas eu fiquei muito confusa com a explicação que você deu a respeito dos extraterrestres, da ideia de que não viriam extraterrestres materializados. Eu acho que eu não entendi. É porque quando se fala em vir extraterrestre materializado, descer uma nave espacial e um indivíduo de outro planeta chegar aqui, ok? Existe essa possibilidade? Sempre existe. Nós temos recebido transportes que muitas vezes podem ser confundidos com naves espaciais? Sim. Mas muitas vezes, não necessariamente, são materiais como a gente conhece. Muitas vezes são transportes usados por indivíduos no plano espiritual que nós conseguimos enxergar, ou porque nós temos essa capacidade, ou porque existe uma materialização maior dessas estruturas. Então, só não quero que fique essa ideia de que vai descer uma nave espacial, sair os homenzinhos verdes, não é assim que funciona.
Muitas vezes, o que algumas pessoas consideram como... vou pegar um exemplo, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas justificando de como que várias sociedades diferentes, em diferentes pontos do mundo, eles receberam a mesma instrução no início da sua civilização. Você vê que lá, nos registros, eles têm as mesmas instruções, como se alguém tivesse ensinado a mesma coisa para esse que está aqui e para aquele que está do outro lado do mundo. Efetivamente, pode sim ter vindo irmãos auxiliá-los, seja encarnados, desencarnados, isso vai depender dentro da necessidade, assim como vem ainda até hoje. Mas eu não quero que vocês se prendam a isso, porque na grande maioria das vezes o auxílio chega até nós por intermédio daqueles que estão ao nosso lado. Então, o auxílio principal, imaginem uma escada. Existem irmãos que estão lá em cima. Isso, gente, eu não estou dizendo que a evolução é essa coisa linear, mas só para ficar claro. Existem irmãos que estão lá em cima, existem irmãos que estão lá embaixo, e você está aqui no meio. Se você tropeçar, quem tem a maior capacidade de te ajudar a levantar? Quem está lá em cima ou quem está lá embaixo? Quem está do seu lado. Então, os irmãos que nos auxiliam mais diretamente são irmãos que estão num nível muito próximo ao nosso e que, portanto, nos auxiliam vindos do plano espiritual ou reencarnando na matéria. Isso, eu não estou dizendo que não exista a possibilidade, que não aconteça de existirem visitas materiais. Eu só quero que vocês entendam que não é essa... Toda vez que você vê alguém falando sobre isso, é porque chegou uma nave espacial, alguém... Não é isso. Tá? Nós temos que entender que existe muito da nossa interpretação. Muitas vezes, o que as pessoas supõem ver são, sim, irmãos que estão aqui para nos auxiliar, mas muitas vezes estão desencarnados. Ou estão no nível de materialização que eu acredito estar vendo. Mas nós temos que entender que nem sempre é do jeito que, né, chega até nós pelas histórias, pelo que as pessoas contam. Mas eu não estou dizendo que não exista a possibilidade. Eu não sei se eu esclareci, Adriana. Pode falar. Aquilo que você está chamando de desencarnado poderia ser a ideia dele não ter a mesma matéria que nós desse orbe terrestre? Sim, porque... vamos colocar dessa forma, porque é o seguinte, o próprio desencarnado, ele tem um corpo material, tá? Quando nós estamos falando vocês, né, a gente estava num outro curso e a gente estudou em vários momentos como a espiritualidade nos auxilia, falamos de mentores, grupos de proteção, todos esses irmãos, eles têm sim um corpo material, que é o perispírito. Só que esse material, ou semimaterial, como alguns preferem chamar, ele é mais sutil do que esse aqui que a gente está vestindo. Então, sim, muitas vezes, quando eu falo desencarnados, eles não estão neste corpo aqui, que eu conheço como matéria. Então, o meu mentor, por exemplo, ele pode chegar aqui e se eu conseguir enxergá-lo, eu vou enxergar o corpo dele. Ele está num corpo material? Ele está num corpo material, só não é a mesma matéria que eu estou usando. E vamos entender que cada planeta vai ter a sua necessidade dependendo do seu estágio evolutivo. Então, por isso que porque às vezes o que a gente espera de extraterrestres e naves? Pessoas como nós. Né? No mesmo corpo material, do mesmo jeitinho que a gente. Não é assim, ok? Também não vou dizer que não seja possível, mas não há necessidade, tá? Então, o que acontece na maioria das vezes são irmãos que estão em um nível de materialização diferente, ou efetivamente desencarnados usando um corpo perispiritual, ou um corpo usando um outro tipo de semimaterial. Fred. A última pergunta agora, porque olha que engraçado. Eu iria não fazer essa pergunta porque essa pergunta é minha. Né? Aí eu fui deixando todo mundo passar, só que conforme eu fui deixando as pessoas passar, dando prioridade às pessoas, eu estou moderador, mas eu sou assistido em primeiro lugar da casa.
sempre serei assistido. E estou moderador. Então, eu falei assim, não vou ignorar a minha pergunta, porque me incomodou. O que está me incomodando? Quando você falou de classificação, muito tempo lá para trás, no início da palestra, eu parei em classificação. E eu acho que isso vai ser a pergunta que vai dar a deixa para você ir fechando a palestra. Eu parei lá em classificação, eu fiquei aqui, puxa vida, em qual classificação eu estou? Aonde que eu estou dentro desses imperfeitos aí? E fiquei me procurando dentro de um imperfeito, e fui ouvindo as suas informações, mas eu perdi um tempo danado em me colocar dentro de um imperfeito e me fazer várias perguntas assim, por quê? Se eu resumisse a minha vida nessa palestra, eu ficaria preso no porquê, tentando me colocar no imperfeito e tentando justificar-me do porquê está assim. E aí o que acontece? Eu parei e de uma hora para outra me deu estalo. Eu falei, caramba, eu perdi a oportunidade de vivenciar essa palestra que tem a contribuir comigo ser em transição, sabe? E assim, qual é a relação tempo que a gente pode perder e não aproveitar esse processo de transição? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Você usou uma forma certa e uma não certa numa mesma frase. Né? Você falou essa questão de perder tempo e não aproveitar. Eu diria que a questão é não aproveitar, perder tempo não existe. Não existe tempo perdido. Mesmo quando você acha que estacionou, mesmo quando você acha que está deixando de aproveitar as oportunidades, você está sim, no momento que você está vendo o que está acontecendo ao seu redor, que você vai sim levar tudo isso para o seu, né, sua jornada de crescimento. Cada segundo que você está vivenciando vai contribuir para o seu crescimento. Talvez você não esteja aproveitando da forma como poderia as oportunidades que a vida está lhe oferecendo. Mas isso quem tem que julgar é você, porque ninguém está aqui para julgar ninguém. Então, não existe tempo perdido. Não haverá um julgamento onde, você conseguiu, fica, você não conseguiu, vai. Nunca. Nunca. O que acontece? Não é avaliado que você tem que ir para tal lugar ou para tal lugar porque não andou depressa o suficiente, porque não aproveitou o tempo. O que vai ser avaliado é onde é o melhor lugar para você. Que lugar vai fazer com que você cresça de uma forma mais harmoniosa, menos sofrida. É justamente o contrário. Quando é avaliado para onde nós vamos, ou se vamos ficar, não é avaliado com o dedo da punição, muito pelo contrário. Aonde eu posso deixar você para que você sofra menos e possa crescer mais? Porque esse é o objetivo. Então, parem de se culpar, tentando, mas eu já devia ser um espírito bom, eu já devia ser um espírito tal, eu ainda... A questão é, o que eu posso fazer agora, hoje, dentro das minhas limitações, para contribuir para o meu crescimento? Eu não consegui acompanhar o resto da humanidade e terei que ir para um outro planeta que está ainda em provas e expiações. Que ótimo! Você vai ter a oportunidade de vivenciar várias experiências para efetivamente ganhar o seu crescimento. Onde você vai conseguir auxiliar a muitos irmãos a também ganhar esse crescimento. Então, não é punição a ninguém. Não é privilégio de ninguém. Se existe algo na nossa vida, se chama livre-arbítrio e merecimento. E as duas coisas andam uma do ladinho da outra. Nós merecemos aquilo que recebemos. Por quê? Nós fizemos por onde? Mas acontecem muitas coisas que só me trazem dor. Você merece. Pensa que a dor te faz crescer. Você merece oportunidades de crescimento. Então, que nós possamos, neste momento, avaliar essa transição planetária como nós integrantes. E aí eu quero que fique bem claro, antes da gente encerrar nessa nossa conversa, é que nós somos responsáveis pelo crescimento do planeta também, mas pelo nosso.
Então, nós temos que começar a avaliar o que podemos fazer para crescer, não vou dizer mais rápido, mas dentro das nossas possibilidades e aproveitando as oportunidades que nós estamos recebendo. E parando de julgar o nosso irmão. Sem ficar julgando o nosso irmão se ele cresceu rápido, se ele cresceu devagar, ele cresceu dentro do tempo dele. Você tem que se preocupar para onde você vai, o que você cresceu, ele para com ele. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que quando a gente fala em um planeta em transição, um planeta crescendo, e aí eu vou lembrar do Charles agora, né? Muitos falam assim, não, mas se a gente tivesse crescendo, não estaria acontecendo esse monte de coisa, a intolerância não estaria tão à flor da pele. E eu gosto muito de uma coisa, e aí vocês vão, né, provavelmente me ouvir falando disso amanhã também de novo, que é pensar o seguinte: quando que tudo isso que está acontecendo passou a me incomodar? Quando que a intolerância passou a me incomodar? Quando que a dor alheia passou a me incomodar? Quando que a destruição do planeta passou a me incomodar? Quando eu angariei um nível de conhecimento suficiente para perceber que essas ações não são adequadas. Então, por que eu estou vendo tanta tragédia acontecendo? O planeta não está melhorando. Não, ele tá melhorando tanto que hoje você está vendo. Porque há um tempo atrás você fazia parte de tudo isso e nem percebia. Você não se incomodava com a dor alheia, você não se incomodava com a intolerância. Será que nós não estamos enxergando tudo isso que está acontecendo porque isso mostra que nós crescemos? Então, que nós possamos tirar o melhor que existe neste momento, para que nós possamos chegar aqui, um dia nós cheguemos à regeneração. Mas, gente, a regeneração está lá na frente. O importante é pensar agora, neste período de transição que nós estamos, aproveitando cada dia as oportunidades que a vida nos oferece. Inclusive, essa oportunidade maravilhosa de estar conversando com vocês. Porque não são grandes acontecimentos, são pequenos, são diários. É dar bom dia para a pessoa que passa por você. É abraçar uma pessoa que precisa do seu auxílio. É sentar entre amigos e conversar sobre algo que possa te ajudar a esclarecer, né, sobre a sua vida, sobre a vida do planeta. Tudo isso faz parte do crescimento. Nós estamos crescendo neste exato momento que estamos aqui. Então, que a gente possa valorizar isso. E não achar que só grandes ações, né, demonstram crescimento. São pequenos passos que fazem com que nós possamos chegar até lá. Tudo bem? Charles, Fred. O Charles está com a mãozinha levantada. Ele pode falar? Tá. Pode, né? Não, é só que me ocorreu o seguinte: nós estamos com tantas preocupações de transição, disso e daquilo, e me ocorreu uma frase que eu ouvi há algum tempo, que era: aproveite a viagem. A chegada, ela é certa, mas é na viagem que você vai crescer, que você vai ter o que você precisa para chegar bem ao destino. Obrigado, Jane. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Desculpem se eu não fui clara em alguns pontos. Lembrem-se, eu estou aprendendo junto com vocês, né? Então, se ficou alguma coisa para trás, nós estamos à disposição na próxima palestra, ou qualquer um de nós, né, estamos aqui para tentar esclarecer e tentar aprender, né? Eu tentei trazer, né, aquilo que eu aprendi, o meu ponto de vista, e garanto para vocês, aprendi muito com cada pergunta, com cada opinião, e simplesmente por estar com vocês. Então, eu agradeço imensamente. Tudo bem fazer oração para que a gente possa finalizar? Mestre Jesus, nosso irmão, mestre, guia, que já alcançou um nível evolutivo, moral, de amor,
o qual já poderia estar bem longe de nós. Mas é justamente por ter alcançado tal moralidade, por ter alcançado tanta bondade, é que ainda permanece ao nosso lado. Compreendendo que não adianta em nada crescer se for para crescer sozinho. O nosso objetivo, enquanto irmãos, é crescer junto com aqueles que caminham conosco, contribuindo da melhor forma possível para que todos nós possamos alcançar esse nível de evolução, esse nível de conhecimento e de moralidade maior. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui, de mãos dadas, e sempre, Mestre, contando com o teu auxílio. Que assim seja.